Olá pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Hoje, durante o dia, eu estive pensando sobre a nossa meditação, sobre a nossa reflexão deste domingo, e fiquei analisando e pensando cá comigo de o melhor que nós temos a fazer hoje. Na verdade, vai ser uma análise de texto. Nós vamos analisar juntos um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. Deixei aberto aqui para nós ir analisando alguns passos importantes, onde fala de uma das tempestades muito sérias enfrentadas pelos discípulos quando estavam sozinhos num barco. Então, o Senhor Jesus, juntamente com seus discípulos, depois de fazer a multiplicação dos pães, é o que está falando anteriormente, no contexto anterior, ele insiste com seus discípulos que eles entrem no barco e vão para o outro lado, que ele ia ficar despedindo a multidão. Ele despede a multidão e depois ele sozinho ele sobe ao monte para fazer as suas orações, tirar um momento de oração. E é interessante, diz que ao chegar à noite, lá estava ele no monte sozinho orando. E depois a narrativa nos leva para o barco dos discípulos sendo assolado, fustigado pelas ondas, uma tempestade que era muito comum lá no Mar da Galileia, ali naquela região havia muito essas tempestades repentinas e fortes, perigosas, muitas vezes como essas que eles estavam enfrentando. E diz que eles estavam já no meio do mar e o barco era fustigado, era compelido pelas ondas e eles estavam aterrorizados. Imagine, ali tinham no meio dos discípulos pescadores, pessoas do mar, pescadores profissionais acostumados com as ondas e com a tempestade, e eles também estavam aterrorizados. Imagine, então era uma tempestade que não era muito fácil, era uma tempestade difícil de enfrentar, que até mesmo os pescadores como Pedro, que estava ali, estavam atemorizados. Só que num dado momento, e isso me chamou a atenção, diz que na quarta vigília da noite, eles olham e veem Jesus. Eles veem, na verdade, eles não veem Jesus no primeiro momento. Eles começam a ver um vulto andando sobre as águas e eles pensam primeiramente que é um fantasma. Eles não conhecem Jesus andando sobre as águas e gritam de medo. Só que Jesus, ao ver a reação deles, fala: "Tende bom ânimo, sou eu, não temam." E nesse momento Pedro, um dos mais afoitos, se não o mais afoito dos discípulos, mas se é o Senhor, se és tu, eu quero andar sobre as águas também. E aí nós conhecemos, a grande maioria das pessoas conhece esse fato, quando Jesus diz: "Vem então." E Pedro desce e anda sobre as águas, sobre o mar também. Até que num dado momento, diz a palavra de Deus, que ele começa a reparar na força do vento, nas ondas, na tempestade que está ao seu redor, e começa a afundar. E clama: "Senhor, salva-me." E Jesus, diz a narrativa de Mateus, imediatamente ele estende a mão e segura a Pedro e ainda diz assim: "Homem de pequena fé, por que tu duvidaste?" E quando ambos entram no barco, a tempestade passa, o vento cessa. E aí todos que estão ali, mais uma vez reconhecem e exclamam: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." É muito interessante esse texto, porque algumas partes parece que saltam aos olhos numa reflexão mais aprofundada. A primeira coisa Jesus sobe ao monte para orar ao chegar da noite, entre 18 horas, 18h30 a 19 horas. Vamos colocar 18 horas, que é quando é computada a noite. E os discípulos estão no meio do mar, enfrentando uma dificuldade, uma tempestade muito grande, que a ponto de quase destruir o barco e podendo matar alguns deles afogados. E o que me chama a atenção é que Jesus só vai ter com eles na quarta vigília da noite, isto é, entre
3 às 6 da manhã, da madrugada. Isso me chama a atenção que nesse espaço de tempo, que quase de 9 a 12 horas de intervalo, eles estão na luta, eles estão nas aflições, eles estão enfrentando a tempestade sozinhos. Estão sendo posto à prova a sua capacidade, porque muitas vezes as lutas vêm para mostrar que nós sozinhos não vamos conseguir vencer. Tem coisas que nós vencemos, mas há coisas que, se Deus não estiver presente, negativo, nós não vamos conseguir vencer. E eu vejo que mesmo andando com Jesus, mesmo andando fisicamente com o Mestre, Pedro tem dúvida. Eles não reconhecem Jesus quando vem sobre as águas. E ele diz: Senhor, se és tu, olha a dúvida, eu não tenho certeza que é Jesus. Mas Jesus, ele disse: se és tu, eu quero andar. Uma coisa ele tinha certeza, que Jesus tinha poder sobre a natureza. Por isso ele faz esse desafio: se és tu, me faz ter contigo. E Jesus, mais do que nunca, afirma: vem andar. E Pedro andou sobre as águas. Num dado momento, mesmo sabendo que é Jesus, mesmo tendo a prova de quem era que estava chamando ele, quem estava à frente dele sobre as águas, ele prefere dar uma olhadinha para a circunstância, para o seu redor, para aquilo que está causando a tempestade, e dentro do coração dele, Jesus vê isso e fala sobre isso. Há uma fé que ainda não está bem firmada. Talvez nós sejamos como Pedro, nas horas de tribulações, na hora como essa dessas pandemias que têm surgido, os problemas que assolam a humanidade. Muitas vezes a nossa fé, que parece aos nossos olhos muito forte, muito grande, não é tão forte como a gente pensa. E às vezes, em vez de ficarmos confiando e olhando para o Cristo, para Deus, e firmar cada vez nossa fé, nós começamos a afundar na incredulidade, na dúvida. Será que Deus está nessa pandemia? Será que Deus está no controle realmente? Quando nós começamos a ter esses pensamentos, não é que Deus esteja ausente, mas a nossa fé parece que não é tão forte como a gente imaginava, não é verdade? Porque quem confia e quem conhece a Deus sabe que Ele é capaz de superar todas as nossas tribulações, nossas angústias, ansiedades e tempestades. Ele é capaz, Ele é maior e Ele tem o controle. Mas muitas vezes, eu tenho colocado aqui, é como Pedro diz: vocês não se assustem com essas provações, com essas tempestades que vêm, porque isso é algo para comprovar a fé de vocês, para que vocês analisem o grau da sua fé. Porque dizer ter fé é uma coisa, agora na hora de praticar é que nós vamos saber se temos ou não fé. Então Deus às vezes permite tempestades, sim. Olha só o que diz o Salmo 34:19: o justo enfrenta muitas adversidades. Olha só o que diz João 16:33: eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz, disse Jesus. Neste mundo tereis aflições, neste mundo sofrereis tribulações, mas tenham bom ânimo. Jesus é o vencedor. Jesus é poder para vencer. Jesus é a nossa força. Deus é a nossa força. Então Ele prova a nossa fé em meio às tempestades. Por isso que quando Pedro começa a afundar, a primeira coisa que Deus faz é segurar a sua mão. É isso que Deus está querendo fazer nessa hora para toda a humanidade, segurar a mão da humanidade. Mas muitos estão desesperados, procurando ajudas em outras coisas. Outros estão blasfemando, reclamando com Deus, e não conseguem vê-lo, assim como os discípulos, em meio à tempestade. Estão pensando que é um fantasma, sei lá, é uma catástrofe que está acima de Deus. Ora, meus amigos, ora, meus irmãos, não tem nada acima de Deus. Deus está acima de tudo e de todos, e tem todo o poder, e tem uma mão poderosa, que Isaías diz no capítulo 59, que não está encolhida, mas estendida para salvar. E ele segura Pedro, e antes de colocá-lo numa posição de segurança, ele diz: homem de pequena fé.
Aquele Pedro que disse que não ia negar e negou, aquele Pedro que disse que que todos deixassem Jesus, ele não deixaria, mas também igual aos outros o deixaram. Muitas vezes nós queremos dizer que somos fortes, que somos grandes, que somos isso, que a nossa fé é, e que Deus, eu creio em Deus, mas na hora do aperto, como estamos passando, a fé de muitos naufraga. Mas calma, Jesus ainda está sobre a tempestade, ainda está sobre essa pandemia, sobre as dificuldades, os problemas que estão assolando a humanidade nesta época. Jesus está sobre ela e a sua mão não está encolhida que não possa salvar. Mas é necessário que nós reconheçamos que muitas vezes não somos tão espirituais como dizemos, não somos tão santos como dizemos, não somos tão perfeitos e a nossa fé não é tão forte como nós falamos e proclamamos a quatro ventos. A palavra diz que depois disso, ele pega Pedro e os dois entram no barco e cessa o vento. O problema não era o mar, porque por várias vezes, com o mar calmo, sem os ventos, sem as correntes de ar, o mar é tranquilo. O problema era o vento. E há uma outra passagem paralela dos evangelhos que diz que Jesus fala: aquieta-te mar, cala-te vento. Ou seja, ele domina sobre as tempestades. Deus está acima das nossas tempestades, está acima dos nossos problemas, está acima das nossas dificuldades. Ele as permite muitas vezes para testar e mostrar para nós o quão nós estamos errados quando queremos deixar Ele de fora das nossas lutas. Nós não precisamos deixar Deus de fora, ao contrário, Ele tem que estar presente, Ele tem que estar junto, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa saída, Ele é o nosso escape. Eu lembro Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, Ele é a saída, Ele é o escape, Ele é a vida que você precisa. Quando Jesus entra no barco, a tempestade acalma. Essa humanidade, nós sabemos quantos milhares de ateus que não creem em Deus. Cada um tem a sua liberdade, não os estou criticando. Estou dizendo que não creem em Deus, ou seja, nesse barco da vida, nesse barco da humanidade, tem pessoas que não estão vendo Deus, não estão querendo nem Deus, nem estão clamando por Deus. Mas eu falo a você que tem fé, a você que crê. Jesus, o nosso Salvador, o Deus Filho, junto com o Pai, estão aí com a mão estendida, e eles são superiores a tudo que está acontecendo e tudo que está passando nesta vida e nesse momento. Uma das coisas que é preciso reconhecer, é isso que está faltando para a humanidade, é isso que falta para o Brasil, é isso que falta para todos, para este mundo. É o que ficou registrado muito forte em Mateus 14:33, no final desta narrativa, é quando eles adoram a Jesus, quando eles se prostram adorando a Jesus e dizem a Ele: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus, Tu és o Deus vivo encarnado, Tu és a encarnação do Deus maravilhoso, do Criador dos céus e da terra, aquele que é o meu escudo e fortaleza, meu refúgio, minha força, minha vida. Está na hora de nós realmente proclamar de coração, com toda a nossa força e a nossa fé, mas em verdade, Jesus é o Senhor. Deus é a nossa maior dependência, nós precisamos dEle. Ele tem que estar na nossa vida, Ele tem que estar na nossa família, Ele tem que estar na nossa profissão, Ele tem que estar em nosso viver diário, nos nossos relacionamentos. Então nós temos que entender que tem algo muito importante. E isso vai para quem tem fé em Deus, para quem está entregue nessa situação, nas mãos e na confiança em Deus. No Salmo 34:19 diz que o justo enfrenta muitas adversidades, muitas tribulações, muitos problemas, mas de todas elas o Senhor os livra. O salmista, no Salmo 23, versículo 4, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que a minha vida corra risco, não temerei mal algum, pois Tu, quem? Deus, está comigo. A minha confiança, o meu sorriso, a minha alegria, a minha força em meio
toda essa pandemia. A minha confiança não é por causa da minha capacidade, mas é por causa de que eu tenho a convicção que Deus está comigo em meio às tempestades. Não se assuste, não se preocupe, confie em Deus. E eu finalizo essa meditação falando de Efésios, no capítulo 6, versículo 13, que diz assim: Paulo orienta os que confiam em Deus a vestir, se revestir da armadura de Deus, a fim de que as pessoas que confiam em Deus possam resistir firmemente no dia mau, e havendo lutado e havendo batalhado até o final, permaneçam inabaláveis sem retroceder. Não importa a tempestade, não importa. Muitos estão dizendo: nós não estamos no mesmo barco. É verdade, posso até concordar com você, mas estamos no mesmo mar e estamos na mesma tempestade. Lembre, onde afunda um barco a remo, no mar que afunda um barco a remo, também afundou o Titanic. Os grandes petroleiros, os grandes navios também afundam, e muitos deles estão lá no fundo do mar, porque quando uma tempestade se levanta, o importante não é o barco que você está, mas é o capitão que coordena as manobras do barco, é aquele que comanda o barco. Quem é ele? O Senhor Jesus. Quando Ele está no barco, seja pequeno, grande, seja um transatlântico, seja qual for, tempestade alguma é capaz de fazer o seu barco afundar, seja pequeno ou grande. O problema não é o barco, o problema é o mar e a tempestade, e quem está no comando. Então eu quero deixar essa palavra para você, que Deus abençoe a sua família, e eu espero que a sua vida e a sua família realmente tenham no comando esse grande capitão, este Deus poderoso, que sempre está sobre as ondas, mas que também nos faz andar sobre as ondas pela confiança e pela fé que temos nele. Deus te abençoe junto com a tua família e permaneça firme em meio às tempestades, porque Deus está contigo. Amém.